Olá, meus queridos do segundo ano, tudo bem? Então, com esse afastamento aí de todo mundo, né, por conta do coronavírus, vamos gravar algumas aulas para vocês, para poder tentar minimizar aí os impactos, né, dessa quarentena que tá todo mundo tendo que ficar em casa. Então, para você não parar de estudar, para você continuar aí firme e forte com o seu propósito de alcançar sua vaga, né? Seja na UNB, seja em outra federal, seja numa particular, né? Então a gente vai estar colocando aí uma série de atividades e de vídeos para vocês. Então a primeira atividade que eu tenho aqui é fazer uma revisão sobre as principais ligações químicas, né? E aí eu preparei o material, então assim, me desculpa um pouquinho aí algumas falhas do vídeo, eu não tenho muito costume de gravar, então esse é meu primeiro que eu tô fazendo. E foi feito com muito carinho, né? Então é melhor feito do que não fazer, tá bom? Então espero aí que vocês gostem pelo menos um pouquinho, depois a gente promete melhorando, tá joia? Então assim, o objetivo é a gente fazer uma revisão das principais ligações, a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica, tá? Que é um assunto bastante cobrado no PAS 2, ele vai servir de base para você poder entender, por exemplo, ácidos, bases, sais e óxidos, que também são funções inorgânicas muito cobradas na prova do PAS 2 e também no Enem, tá? Então se liga aí nessa pequena revisão pra gente nas próximas aulas a gente poder avançar um pouquinho mais com o conteúdo, tá joia? Então olha só, eu vou colocar aqui para vocês uma espécie de fluxograma, tá? Para vocês poderem lembrar quais são as principais ligações químicas. Então, a gente tem aqui a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber principalmente diferenciar uma ligação química da outra, tá? Eu coloquei aí nessa espécie de esqueminha as principais características para que vocês diferenciem logo assim a parte mais básica uma ligação química da outra. Então, por exemplo, a ligação iônica, ela vai acontecer na forma de atração eletrostática mesmo, entre positivo e negativo, atração de cargas opostas, entre cátions e ânions, tá? Então, o cátion vai ser a substância de carga, aliás, o elemento químico, né, o átomo que vai ter uma carga positiva, porque ele tende a perder elétrons, tá? Então, quais seriam esses elementos químicos lá que vão fazer ligação iônica, que vão dar origem a cátions? Seriam os metais. Um metal, ele é um elemento, ele é um átomo de um elemento que ele tem pouco elétron na camada de valência. Então, assim, por exemplo, o sódio, ele é do grupo 1, que é a antiga família 1A. O sódio, ele só vai ter um elétron na última camada. Então, o que ele vai fazer com esse elétron? Ele vai doar esse elétron para ele poder ficar estável, porque na penúltima camada dele, ele vai ter 8, garantido. Que é a segunda teoria do octeto, a estabilidade é atingida com 8 elétrons na camada de valência. Mas como eu falei, é uma teoria, então vão ter várias exceções a teorias, tá bom? Então vamos lá, voltando? A ligação iônica vai acontecer entre os íons, cátions e ânions. Cátions vão ser aqueles que vão dar os elétrons, vão assumir uma carga positiva, e os ânions seriam os ametais. Os ametais, eles estão mais próximos do octeto completo. Eles estão quase com 8 elétrons. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão receber elétron, vão adquirir essa partículazinha negativa, essa carga negativa, e então vão assumir a carga negativa e vão ser atraídos pelos cátions que têm carga positiva. Daí a atração eletrostática, a atração pelas diferentes cargas, ok? Vamos passar ali para o lado, para a ligação metálica. Já na ligação metálica, o que vai acontecer? Na ligação metálica, a gente vai ter ali a atração entre metais. Lembra que eu falei aqui, no caso do cátion, o que o metal faz? O metal ele não tende a doar elétrons. Então, na ligação metálica, você vai ter um conjunto de átomos que tem a característica de doar elétrons, tá? Então, eles vão sair doando elétron. E aí, gente, só que o elétron não fica solto por aí, livre, tá? Existe ali uma estabilidade dentro daquele marzinho de elétrons, daquele arranjo metálico, que não deixa que o elétron vá embora. Eles doam um elétron, mas o elétron não vai embora. Ele não vai sair dali daquela nuvem ali toda que eles estão envolvidos. Então, o metal, ao doar elétron para o outro metal que também doa o elétron, eles vão gerar o fenômeno dos elétrons livres, que é mais conhecido como mar de
elétrons, tá bom? Isso vai dar uma série de características para as substâncias metálicas, que a gente já vai ver mais adiante. Na ligação covalente ou molecular, olha só, o co significa o quê? Mesma tendência, mesma valência ou mesma tendência. Numa ligação covalente, os elementos químicos eles vão ter a mesma tendência. Qual seria essa mesma tendência? A de compartilhar elétrons, porque todos eles tendem a receber elétrons. Então, se todo mundo quer receber o elétron, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que compartilhar. Então, por exemplo, lembra que na sala eu falo muitas vezes assim, ó, vai lançar o PlayStation 5, não vai? Deve ser caro pra caramba o negócio lá, aquele jogo. Então, assim, você vai lá e pede pro seu pai um PlayStation 5. Seu irmão também pede um PlayStation 5 pro seu pai. Então, o que ele pode fazer? Ele faz o seguinte, ele compra um PlayStation 5, daí vocês dois vão ter que fazer o quê? Se os dois querem o PlayStation, vocês vão ter que compartilhar. Vocês vão ter que utilizar juntos aquele PlayStation, porque vocês têm a mesma tendência, que é de receber o PlayStation. Então, compartilha, meu filho, né? Utiliza com seu irmão aí. É isso que os elementos vão fazer. Então, se eles têm a mesma tendência, que é receber elétron, eles vão compartilhar, tá bom? Então, vamos dar uma recapituladinha rapidinho? Quem são os elementos que tendem a receber elétron? Os ametais, né? O metal doaria e um ametal faz o quê? O oposto do metal. Um ametal, ele receberia os elétrons. Então, se dois metais se juntam, eles vão doar. Ligação metálica. Se dois ametais se juntam, ametal, ó, diferente do metal. Se dois ametais se juntam, a tendência do ametal é receber. Então, o que eles vão ter que fazer? Se os dois querem receber, compartilhar os elétrons. Beleza? Então, vamos dar uma recapitulada rápida aqui. Jogo rápido. Ligação iônica. Íon. Cátion com ânion. Cátion, íon positivo. Ânion, íon negativo. Positivo e negativo faz o quê? Se atrai, né? Então, a atração eletrostática é bem forte. Ligação metálica, só vai ter quem? Metal e metal. O que o metal faz? Doa. E o outro metal? Doa também. Então, todo mundo doa elétron? Doa. O elétron vai ficar livre, não vai embora, vai ficar livre, tá? E aí vai gerar o fenômeno do mar de elétrons. Ligação covalente, covalência, mesma tendência. Na covalência, ametais se juntam, tendência do ametal é segurar o elétron, pegar o elétron para ele. Então, todo mundo quer o elétron? Lembra do exemplo do PlayStation, hein? Todo mundo quer o elétron, então eles vão compartilhar os elétrons. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Agora, o que foi que eu fiz aqui? Eu dei uma detalhada ali, né? Em cada tipo de ligação. Então, a gente tem aqui a ligação iônica, tá? Na ligação iônica, lembra que eu falei que a gente vai ter um metal doador de elétrons, um ametal, um receptor de elétrons. Se o carinha vai lá e doa o elétron, ele vai assumir uma carga positiva, que é o cátion. Se ele vai lá receber o elétron, ele não pegou a partículazinha negativa, o elétron, ele vai assumir a carga negativa, que vai ser o ânion. Mas quais são os elementos aqui que vão dar origem, por exemplo, a um cátion? Quem é que tem tendência, então, a doar o elétron? Quem seriam os metais? São os elementos do grupo 1 até o 13. Lembrando que grupo é uma denominação mais recente, né? A gente fala muitas vezes em família. Família 1A, família 2A, não é isso? Família 5A. Só que aí o PAC, ela tirou essa denominação e está usando mais o termo grupo. Lembra disso? Então, olha só. Eu já estou usando a denominação nova. Grupo 1 até 13 são os elementos de caráter metálico, os elementos que vão doar elétrons, tá? Então, grupo 1 é a antiga família 1A, por exemplo. Grupo 2, a antiga família 2A. Então, esses elementos aqui, inclusive os elementos da família de transição, né, dos metais de transição que estão aqui no meio, eles são doadores de elétron, ok? Então, doa o elétron, carga positiva. Quem seriam os ametais? Eu coloquei aqui para vocês, ó, também os grupos. Então, lembrando que eu estou usando o termo grupo, não família. Os elementos do grupo 15 até 17. Um elemento do grupo 15 é a antiga família 5A, tá bom? Um elemento do grupo 17 é a antiga família 7A. Então, quem é do grupo 15, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Vamos lembrar aqui, ó, da teoria do octeto? O que é a teoria do octeto?
Um gás nobre, ele é considerado estável, ou seja, reage pouco, né? É mais assim, mais inerte mesmo, tem que ter condições bem específicas para um gás nobre reagir. Então, ele é considerado estável, tá? Então, assim, a teoria do octeto diz o seguinte, que os elementos, eles tendem a ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada, para adquirir a estabilidade semelhante a um gás nobre. Resumidamente, é isso. Então, olha só, um elemento do grupo 15, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. É a antiga família 5A. 5 elétrons na camada de valência, para 8, vão faltar somente quantos? 3. Então, o que um elemento da família 5A faz, ou grupo 15? Ele recebe 3 elétrons, que de 5 para 8 falta pouquinho. Um elemento do grupo 17, ou família 7A. Se ele é do grupo 17, 7 elétrons na última camada. Então, tá pertinho de 8 para atingir a configuração de um gás nobre. O que ele vai fazer, então? Ele vai receber um elétron e vai virar um ânion, por exemplo. Então, ele vai virar um Cl-1, tá bom? Então, vamos seguindo adiante. Olha aqui agora, dando mais um exemplozinho aqui da ligação iônica. Então, o metal e o cátion mais provável. O que você vai fazer para descobrir a carga do metal? Descobrir qual é que vai ficar a carinha desse cátion aí. Então, eu coloquei como exemplo. Vamos colocar aqui o sódio. Você vai lá na tabela periódica, tá? Vamos colocar a tabela aqui. Olha só. Você vai lá na tabela periódica e você vai olhar o seguinte. O sódio, ele está localizado no grupo 1, tá? Ou família 1A. Antigamente, isso aqui. Quem está localizado no grupo 1 vai ter um elétron na camada de valência. Então, o que o sódio vai fazer, então? Ele vai doar um elétron, ó. Só tem um na camada de valência, ele doa esse elétron. Porque ele está longe de ter os 8 elétrons da camada de valência de um gás nobre. Tá bom? Então, logo, ele doa um. Então, se ele doa um, ele perde uma carga negativa. A simbologia utilizada para esse cátion vai ser essa daqui, ó, Na+. Vamos pegar outro exemplo? Se a gente estivesse falando do magnésio, vou abrir a tabela de novo. Olha o magnésio aqui, ó. O magnésio, ele está localizado na família 2A, ou, né, antiga família 2A, ou grupo 2. 2A ou grupo 2. Volta aqui, magnésio. Então, olha só. Isso quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. 2 está perto ou está longe de 8? Está longe de 8. Ou seja, ele teria que receber 6 para ficar com 8. Então, está muito longe, isso aí energeticamente não é favorável. Então, o que o magnésio tende a fazer? Tende a doar 2. Então, qual seria o cátion provável do magnésio? O cátion provável do magnésio seria o Mg2+. Esse carinha aqui, ó. Beleza? Sacaram a ideia? Então, olha só. Já que a gente já viu aqui, né, essa questão da ligação iônica, né? Vamos dar uma fechadinha aqui no nosso conteúdo. Todo mundo pegou aí a ideia do porquê que o magnésio é magnésio 2+, né? Porque ele tem 2 elétrons na última camada, vai doar 2, logo quem doa fica positivo, né? Então, ele vai assumir aquela carinha lá de Mg+2 que a gente acabou de falar. Falando aqui, por exemplo, agora dos ametais, tá legal? Então, olha só. Lembra que o ametal, ele vai formar um ânion, porque ele vai tender a receber elétron? Então, pega aqui como exemplo o cloro. O cloro, ele está localizado no grupo 17, que é a antiga família 7A. Você vai olhar aqui esse númerozinho, ó, 7 aqui, 7 aqui. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 está pertinho dos 8, então ele vai tender a receber um elétron, ele vai ganhar uma carga negativa. Então, ele vai ficar com essa carinha aqui, ó, Cl-. Se ele fosse, por exemplo, o nitrogênio é do grupo 15 ou família 5A, o que o nitrogênio ia fazer? O nitrogênio, já que ele é do grupo 15, família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, ele vai adquirir mais 3. Então, ele vai ficar N3-, por exemplo. Seria esse ânion do nitrogênio, tá joia?
Entendido aí? Então, vamos seguir aqui. Fiz uma representação para vocês dessa atração eletrostática. Lembrando, essa representação é a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, tá? Às vezes cobrada em questão tipo D, aquela que a gente tem que escrever alguma coisa na prova do PAS. Então, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui o sódio metálico, faço aqui o elétron da camada de valência dele, que é essa bolinha. Coloco o cloro, que é o ametal. Eu também vou colocar aqui na forma de bolinhas os 7 elétrons da camada de valência do cloro. Tá vendo aqui? Como o sódio tende a doar, eu vou fazer esse movimento da seta para mostrar que o elétron do sódio está indo para o cloro, tá? Então, aqui eu estou mostrando o deslocamento do elétron, do cátion para o ânion. Gerou o cátion positivo aqui e o ânion negativo, vai acontecer a atração eletrostática, eles se juntam e vão formar ali o meu composto iônico cloreto de sódio, tá? Que é o sal de cozinha que todo mundo já conhece. Vamos para as características rapidinho aqui das substâncias iônicas? Então, olha só, a gente não chama substância iônica de molécula, tá joia? A gente vai chamar as substâncias iônicas de composto iônico. Então, olha aqui, o composto iônico, o cátion e o ânion, eles se organizam na forma reticular, como se fosse mesmo um cristal, uma fórmula cristalina, beleza? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, o sódio seria a bolinha vermelha, o cloro a bolinha azul, e aqui tá o retículo organizado que eles vão estruturar essa atração eletrostática positiva e negativa. Quais são as características dessa estrutura tão organizada do retículo do composto iônico? Isso vai conferir, por exemplo, gente, um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição para a substância iônica. Então, por exemplo, a gente estava numa época que estava chovendo pra caramba, né? Então, estava muito úmido o tempo, até que deu uma estiada agora, né? Mas estava chovendo demais. Então, o sal do saleiro, ele fica muito úmido. Tem um pessoal que faz umas coisas meio doidas assim, né? Coloca arroz dentro do saleiro, para ver se o arroz absorve a umidade do sal, né? Do cloreto de sódio. O que dá para você fazer? Você pode pegar aquele sal do saleiro, coloca numa frigideira e leva o sal do saleiro para aquecer na frigideira. Quando aquele sal é aquecido ali pelo calor da chama do fogão, as gotículas de água que estão fazendo aquele sal ficar grudadinho, elas vão evaporar. E o sal mesmo, o cloreto de sódio, ele não vai derreter, ele não vai fundir, porque o ponto de fusão dele é muito alto, por conta da organização do cátion e do ânion, dessa atração eletrostática, desse retículo cristalino que eles formam. Então, ele não derrete, ele não funde ali na temperatura da chama do gás de cozinha. Você já não pode fazer isso, por exemplo, com açúcar empelotado, lá do vidrinho de açúcar. E vocês não podem fazer isso porque o açúcar ele derreteria, né? Ele ia fazer tipo um caramelo. Então, assim, não faz isso com açúcar. Com sal a gente pode fazer porque a substância é iônica, então o ponto de fusão é muito alto. Tá joia? Então, vamos lá voltar aqui para nossa tela. Ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, por isso que a gente pode aquecer o sal assim, ó, não vai derreter, não vai fundir. Eles são sólidos em 25 graus e 1 atm de pressão, então eu coloquei aí umas condições ambientais, né, para vocês poderem ter uma noção. Então, assim, a gente tem lá, vamos pegar de novo o cloreto de sódio como exemplo, já que a gente estava falando dele. Ele tá sólido em temperatura ambiente, né? A organização daquele retículo é tão estruturada também que não vai deixar ele ficar líquido ali facilmente, tá bom? São condutores de eletricidade, só que assim, tem condições, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Eles só vão conduzir corrente elétrica se tiverem dissolvidos em água ou se tiverem fundidos, derretidos. Por que, Akemi? Então, vamos lá. Quando a gente derrete ou funde, né, em altíssima temperatura uma substância iônica, você vai conseguir desarranjar aquele retículo cristalino. E aí você vai ter os íons livres, Na+, Cl-, cátion e ânion. Tendo íons livres, a gente vai ter elétrons livres. E aí sim eu consigo conduzir corrente elétrica com os elétrons livres. Por que dissolvido em água também ele conduz? A água também vai fazer esse efeito aí da gente desordenar, desorganizar aquele retículo cristalino. A água consegue separar o cátion do ânion, né, através de algumas interações que também vocês vão ver nas próximas aulas, tá joia? Então só pode conduzir corrente elétrica com uma substância iônica em duas condições. Ou quando ele estiver fundido, derretido, ou quando estiver dissolvido em água, beleza? O próximo assunto nosso, que eu não vou adiantar, vai ser ligação metálica, tá? Vai ser do nosso próximo vídeo, do nosso próximo encontro. Eu espero, sim, que tenha ajudado pelo menos um pouquinho. E, novamente, desculpa qualquer coisa, qualquer falha, né? Ainda foi o primeiro vídeo. No próximo eu vou tentar melhorar, tá bom? E aí vocês fiquem com Deus, que mais tarde também vai ter exercício postado, tá bom? Beijo e bons estudos!